Olá, meu nome é Chico Assunção, sou escritor, sou autor do livro As Mortes da Morte. Na realidade, sou um autor indireto, porque o verdadeiro autor é uma entidade chamada Dominus Marens. É um intuito astral, uma mente superior, que tem a capacidade de intuir mentes inferiores, como a minha, e passar mensagens importantes que precisam ser efetivadas. Às vezes me perguntam se o livro é psicografado. Eu confesso que não sei dizer. Eu tenho minhas dúvidas. Até porque ele ocorre durante o sono, durante o pré-sono e às vezes até em momentos de meditações mais intensas. Então, resumindo, o livro As Mortes da Morte é de autoria de uma entidade, de uma mente superior, chamada Dominus Marens, para mim, Chico Assunção. Tratando-se de um livro intuído, precisamos definir o que é intuição. Intuição é a capacidade de receber informações, de escutar coisas que todos nós possuímos, em menor ou melhor grau. As mulheres, muito mais do que os homens. As grávidas, mais ainda, no período de gravidez, mais ainda. E especialmente as mães, são as pessoas com a capacidade mais intensa de serem intuídas, de receberem informações. Quem já não viu falar, por exemplo, que uma mãe, de repente, diz assim: ai, meu Deus, está acontecendo alguma coisa com meu filho. Está acontecendo alguma coisa com a minha filha. E é verdade. Ela tem essa percepção, essa capacidade de ser intuída e, geralmente, essas coisas acontecem costumeiramente, muito mesmo com as mães. Mas também, mesmo assim, a mãe ainda tem uma outra coisa muito boa, que é a capacidade de ser atendida no seu pedido. Então, no momento desse, que ela recebe a informação, que ela é intuída, de que alguma coisa poderá estar acontecendo com um filho seu, se ela também fizer um pedido muito forte, com o coração de mãe, ela tem uma possibilidade enorme de ser atendido. E naquele momento, se algum mal tiver para acontecer, vai ser barrado. E se já estiver acontecendo, vai ser amenizado. Então, as mães, a ligação mãe-filho, que é a ligação mais forte entre dois seres, ela permite que um pedido da mãe, uma súplica da mãe, tenha uma resposta positiva, ou positivo, totalmente positivo ou parcialmente positivo. Bom, dito isso, eu teria também que falar de algumas experiências do livro. E vou começar pela primeira. Ela se deu aos 8 anos de idade. Eu sou de uma família típica nordestina, uma família pobre, de um pai responsável daquela época e uma mãe leonina. E nós passávamos, eram 4 filhos da minha mãe com o meu pai e 2 de um casamento anterior dele. Então nós 6 passávamos muitas dificuldades. E num determinado dia, eu, como disse, com 8 anos de idade, estava passando muito mal e minha mãe me levou ao médico. Existia lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, o médico suíço, que ele atendia de graça dessas pessoas, esse espírito de luz, né? Minha mãe levando lá, ele perguntou o que eu tinha e ela disse que eu escutava vozes. Eu ficava falando com, não sei com quem, ela não enxergava a pessoa, mas eu ficava falando com uma realidade muito grande. E o médico me perguntou e tal, um monte de coisas que eu não me lembro aqui, e eu só disse para ele que eu escutava sim. E ele perguntou o nome. Eu falei que não sabia, que eu achava que era... Naquela época existia um herói de quadrinho que a gente lia muito, todas as crianças liam, Capitão Marvel.
E eu achava que era Dom Marvel. E ele disse para mim: não, criança. Na realidade, quem fala com você, o dono dessa voz, chama-se Dominus Marens. E aquilo foi... Minha mãe ficou admirada. Ele falou: eu vou escrever para a senhora repetir para ele aprender. Aí escreveu lá e tal, não me passou receita nenhuma, disse que eu não tinha nada, que era uma pessoa que tinha uma predestinação, né, de ouvir aquelas coisas e tinha que cumprir uma determinada missão. E claro que eu não ia entender com 8 anos, minha mãe tadinha também não, porque era uma pessoa simples, não é. Então ele mandou a gente para casa, aquela coisa toda, e minha mãe disse: olha, eu vou ficar cortando com o senhor, gostei muito, sou muito atencioso, uma pessoa passa assim uma... E ele falou: olha, infelizmente isso não vai ser possível, porque quando eu declarei o nome de Dominus Mares, aqui a minha missão na Terra foi cumprida. E passaram alguns dias, né? Fomos para casa, passaram alguns dias, e minha mãe voltou lá, né, para tentar marcar uma consulta com ele, e recebeu a informação de que aquele médico havia falecido naquela mesma noite. Toda vez que eu conto isso, onde eu converso e tal, e eu conto isso no livro, eu me arrepio. Esse foi o meu batismo de sangue. Foi tomar conhecimento do nome Dominus Mares, um intuidor astral, que é o autor verdadeiro desse livro. Esse é meu primeiro papo aqui. Você que escutou, você que viu, se puder divulgar de seus amigos, vou tomar a iniciativa de cada semana eu ir contando mais relatos desse livro. Obrigado.